Em um canto remoto do mundo, onde vastas planícies se encontram com céus infinitos, existe um lugar onde o passado e o presente dançam em harmonia. Bem-vindo à Mongólia, uma terra onde os ecos de impérios ancestrais ainda sussurram e a beleza da natureza se entrelaça com a tenacidade de seu povo. Localizada no coração da Ásia, a Mongólia detém o título de ser uma das nações menos densamente povoadas, com uma população de apenas 3,3 milhões de habitantes. Ostentando vastos territórios que se configuram como algumas das últimas fronteiras intocadas e selvagens do planeta. Curiosamente, a quantidade de cavalos supera em número a população humana, com cerca de 4 milhões de equinos vagando livremente pela terra. Isso significa que, em média, existe um cavalo para cada habitante na Mongólia. Esses cavalos desempenham um papel fundamental na cultura e na economia do país, sendo essenciais para o transporte, pastoreio e até mesmo em corridas. A Mongólia possui um rico panorama histórico que se estende por milhares de anos. É uma terra onde tribos nômades, habituadas à vastidão das estepes desafiadoras, aperfeiçoaram a arte da sobrevivência por séculos. No extremo norte da Mongólia, existe uma vasta terra gelada e praticamente intocada, onde reside uma população surpreendente de nômades conhecidos como Tsaatan, ou o povo das renas. Eles são uma comunidade pequena, contando apenas com cerca de 200 pessoas, e seu modo de vida tradicional está lentamente desaparecendo. Para encontrar os Tsaatan, é preciso embarcar em uma longa expedição. Tudo começa em uma velha van russa dos anos 60. São 7 dias de viagem desde Ulaanbaatar, a capital, até o extremo norte do país, na região do Lago Khövsgol, próximo à fronteira com a Rússia. É preciso percorrer 1000 quilômetros de estradas e trilhas, muitas vezes atravessando áreas desérticas e enfrentando desafios de navegação. A Mongólia é um país vasto com cerca de 3,3 milhões de habitantes. Sua capital, Ulaanbaatar, abriga metade da população do país. Localizada no leste asiático, a Mongólia é uma nação sem litoral, fazendo fronteira com a Rússia ao norte e com a China ao sul, cobrindo uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Governada por um parlamento democraticamente eleito e um governo nomeado pelo parlamento, a Mongólia é uma nação soberana. Historicamente, o território mongol foi lar de diversos impérios nômades, incluindo o Império Mongol fundado por Gengis Khan em 1206,
que se tornou o maior império terrestre contíguo da história. Após o colapso da dinastia Yuan na China, os mongóis retornaram à Mongólia, onde experimentaram períodos de conflito interno e influência manchu. No século XVI, o budismo tibetano se estabeleceu na região, que eventualmente foi absorvida pela dinastia Qing. Após alcançar independência da China em 1911, a Mongólia se tornou um estado satélite da União Soviética em 1921, adotando o socialismo em 1924. No entanto, após uma revolução pacífica em 1989, o país fez a transição para uma democracia e uma economia de mercado. A cultura nômade continua a ser uma parte integrante da vida mongol, com cerca de 30% da população ainda seguindo esse estilo de vida. A Mongólia, terra de vastas estepes e tradições milenares, é um país rico em cultura e história. Localizada na Ásia Oriental, entre a Rússia e a China, a Mongólia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, que variam desde montanhas imponentes até planícies intermináveis. A vida na Mongólia é fortemente influenciada pela tradição nômade, com muitas pessoas ainda vivendo em gers, as tradicionais tendas redondas de feltro. Essas estruturas são facilmente montadas e desmontadas, o que permite que os nômades sigam seus rebanhos em busca de pastagens frescas ao longo das diferentes estações do ano. A criação de animais, como ovelhas, cabras, cavalos, camelos e gado, desempenha um papel central na vida dos mongóis, fornecendo-lhes alimentos, roupas e materiais para as tendas. A cultura mongol é profundamente enraizada na tradição nômade, com festivais e celebrações que refletem a importância do estilo de vida nômade. Um exemplo notável é o Naadam, um festival anual que apresenta competições de arco e flecha, luta livre e corridas de cavalos, todos tradicionalmente praticados por guerreiros nômades. Agora falaremos de um fenômeno devastador que acontece na Mongólia, onde milhares de animais estão morrendo e ninguém está noticiando. Imagine uma onda de frio extremo cobrindo 90% do seu país com neve. Esse fenômeno, chamado dzud, é devastador para os animais, e a situação é muito pior no mês de fevereiro. Cabras e ovelhas, especialmente filhotes e mães, são as mais vulneráveis. No entanto, essa tragédia passa despercebida pela mídia internacional. Um dzud ocorre após um verão seco,
seguido por um inverno rigoroso, com temperaturas de menos 25 graus Celsius durante o dia e menos 38 graus Celsius à noite. Os animais não conseguem pastar devido ao frio intenso e à neve espessa que cobre o pasto. Quando saem, não conseguem achar nenhuma comida, porque o pasto fica coberto por uma grossa camada de neve. Eles passam muito frio, pois a escassez de feno e palha faz com que os animais não consigam se aquecer ou se manter protegidos do vento. Eles congelam. Ao tentar cavar a neve em busca de comida, os animais acabam machucando os focinhos ou patas. Além disso, eles abortam, pois quanto mais a temperatura cai, mais a taxa de mortalidade aumenta. Outros chegam a ter as 4 patas congeladas e são sacrificados, após dias de extremo sofrimento. Em fevereiro, o inverno é extremamente agressivo, com tempestades de neve e temperaturas extremas. Mais de 5.000 animais já morreram, e esse número deve crescer drasticamente. No inverno de 2009 para 2010, aproximadamente 8,5 milhões de animais morreram devido ao Dzud. O Dzud é uma tragédia silenciosa. A Mongólia clama por ajuda enquanto seus animais lutam pela sobrevivência. Depois de conhecermos esse fenômeno tão agressivo, vamos conhecer melhor a fauna da Mongólia. Conheceremos alguns animais extraordinários que lutam pela sobrevivência nesse ambiente de frio extremo. A Mongólia é uma terra de extremos onde o selvagem encontra o sublime. Aqui, no coração da Ásia, a vida persiste contra todas as probabilidades. E não há melhor símbolo dessa resistência do que o cavalo Przewalski, o último cavalo verdadeiramente selvagem do planeta. Conhecido localmente como Taki, o cavalo Przewalski é uma maravilha evolutiva. Pequeno, robusto e incrivelmente adaptado, ele sobreviveu onde outros sucumbiram. Em tempos antigos, este cavalo percorria vastas áreas da Europa e Ásia, mas no século XX, foi empurrado à beira da extinção. Hoje, graças aos esforços de conservação, ele galopa novamente pelo deserto de Gobi. Na vasta e indomada estepe da Mongólia, onde o horizonte se estende até onde os olhos podem ver, um símbolo de resistência e liberdade renasceu das cinzas da extinção. Este é o reino do cavalo Przewalski, o último cavalo verdadeiramente selvagem do planeta. Conhecido localmente como Taki, o cavalo Przewalski possui uma história tão antiga quanto as montanhas que cercam seu lar. Pequeno e robusto, ele é uma relíquia viva da pré-história, uma espécie que sobreviveu a mudanças climáticas, caçadores e à perda de habitat. No início do século XX, o cavalo Przewalski desapareceu da natureza, confinado apenas aos zoológicos do mundo.
Mas graças aos esforços de conservação internacional, programas de reprodução em cativeiro e uma dedicação inabalável à reintrodução, estes cavalos selvagens agora correm novamente pela estepe mongol. Com sua crina característica e um comportamento notavelmente social, o cavalo Przewalski é uma espécie altamente adaptada à vida em grupo. Suas manadas são lideradas por um garanhão dominante, que defende ferozmente seu território e cuida de suas éguas e potros. As interações sociais dentro das manadas são complexas e fascinantes. Cada membro tem um papel a desempenhar, desde a proteção contra predadores até o cuidado com os jovens. Durante a noite, os taqui permanecem alerta, pois a estepe mongol pode ser tão perigosa quanto bela. Lobos e outros predadores rondam, mas os Przewalskis estão sempre prontos para se defender e proteger seu grupo. Este espírito de resiliência e comunidade é o que mantém os taqui fortes. Cada dia é uma nova batalha pela sobrevivência, um teste contínuo de sua adaptação e resistência. O cavalo Przewalski é mais do que um sobrevivente. É um símbolo vivo da capacidade da natureza de se recuperar, se lhe dermos uma chance. Sua história é um lembrete poderoso do impacto que podemos ter, tanto negativo quanto positivo, no mundo natural. Mas a Mongólia é muito mais do que apenas o lar do taqui. Este vasto território abriga uma biodiversidade impressionante, adaptada a um dos climas mais rigorosos do mundo. Nas montanhas Altai, o silêncio é interrompido apenas pelo som do vento cortante. Reside uma criatura envolta em mistério e majestade: o leopardo das neves. Conhecido como o fantasma das montanhas, esse predador solitário é uma lenda viva, um símbolo de resistência e beleza em um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Este fantasma das montanhas é uma testemunha da resiliência da vida. Alimentando-se de ibex e argalis, ele domina seu território com uma mistura de força e silêncio. Mergulharemos no mundo misterioso e fascinante do leopardo das neves, também conhecido como pantera oncia. O leopardo das neves é uma das criaturas mais esquivas e encantadoras do reino animal. Conhecido como o fantasma das montanhas,
Ele vive nas alturas inóspitas das cordilheiras da Ásia Central, incluindo os Himalaias, Tian Shan, Altai e outros locais remotos. Sua pelagem espessa e pontilhada é uma obra-prima da camuflagem, permitindo que ele se misture perfeitamente com seu ambiente gelado. Esta adaptação não só o protege de predadores, mas também o ajuda a ser um caçador furtivo e eficaz. O leopardo das neves é um predador solitário, preferindo emboscar suas presas. Ele se alimenta de uma variedade de animais, desde pequenos roedores até grandes mamíferos, como o íbex e o carneiro selvagem. Sua capacidade de saltar distâncias de até 15 metros torna-o um caçador impressionante, mesmo nos terrenos mais desafiadores. Apesar de sua beleza e poder, o leopardo das neves enfrenta desafios críticos. A caça ilegal, a perda de habitat e o conflito com pastores locais ameaçam sua sobrevivência. Estima-se que existam apenas entre 4.000 a 6.500 indivíduos restantes na natureza. Proteger o leopardo das neves é essencial não só para manter o equilíbrio ecológico, mas também para preservar as culturas e comunidades que compartilham essas montanhas com ele. Projetos de conservação são fundamentais para garantir um futuro para esta espécie icônica. Os esforços de conservação incluem monitoramento via câmeras de rastreamento, programas educacionais para comunidades locais e parcerias internacionais para combater a caça furtiva. Cada passo é crucial para garantir que o fantasma das montanhas continue a vagar livremente por seu reino gelado. Imagine um céu vasto e aberto, onde a majestade da natureza reina suprema. Neste cenário épico, entre montanhas rochosas e planícies infinitas, surge a protagonista de nossa história, a águia dourada. Nos céus, a águia dourada vigia de cima. Estas aves majestosas são caçadoras habilidosas, treinadas por gerações de caçadores mongóis para ajudar na busca por presas. Com uma envergadura que pode atingir até 2,3 metros, elas patrulham seu domínio com uma visão que pode avistar um coelho a mais de 2 quilômetros de distância. A águia dourada, uma das aves de rapina mais poderosas e impressionantes que já cruzaram os céus. Hoje, vamos desvendar os mistérios e a grandeza deste incrível predador alado. Esta águia é conhecida nas regiões montanhosas do hemisfério norte. Sua plumagem marrom escura contrasta com a cabeça e pescoço dourados, de onde deriva seu nome. Esses caçadores habilidosos possuem uma visão extraordinária, 8 vezes mais aguçada que a dos seres humanos,
permitindo que detectem suas presas a quilômetros de distância. A águia dourada é um verdadeiro símbolo de poder e liberdade. Suas penas castanho-douradas brilham sob o sol, dando-lhe um ar quase mítico. Seja em desertos áridos ou florestas densas, este predador adaptável encontra seu lugar no topo da cadeia alimentar. Suas garras poderosas e bico afiado são ferramentas perfeitas para uma caçada eficiente e letal. A vida da águia dourada é uma constante luta pela sobrevivência. Desde o momento em que sai do ovo, enfrenta desafios imensos. As crias competem ferozmente por alimento, e apenas os mais fortes sobrevivem. Mas para cada dificuldade, há também momentos de triunfo. Com o tempo, os jovens aprendem a caçar e a voar, aprimorando suas habilidades até estarem prontos para conquistar o céu por conta própria. Um jovem águia tenta seus primeiros voos, tropeçando e ajustando suas asas enquanto ganha confiança e habilidade. E assim, o ciclo continua. A águia dourada, imponente e destemida, perpetua sua linhagem e mantém seu lugar como rainha dos céus. Saímos das alturas para conhecermos outro animal icônico que vive na Mongólia, o camelo bactriano. No deserto de Gobi, onde a sobrevivência é um desafio diário, os camelos bactrianos reinam supremos. Com suas duas corcovas majestosas e uma resiliência incomparável, estes extraordinários animais são os verdadeiros sobreviventes deste ambiente hostil. Adaptados para suportar temperaturas extremas, que variam de menos 40 graus Celsius no inverno a 40 graus Celsius no verão, os camelos bactrianos são uma parte essencial da vida nômade mongol. Suas corcovas, repletas de gordura, são reservas vitais de energia, permitindo que eles resistam às longas jornadas sem alimento. Estes gigantes gentis possuem uma habilidade extraordinária para armazenar até 40 litros de água em uma única bebida, um feito que lhes permite atravessar vastas extensões de deserto sem a necessidade de hidratação constante. Para os nômades da Mongólia, os camelos bactrianos não são apenas meios de transporte, mas companheiros essenciais na árdua jornada pela sobrevivência. Desde tempos antigos, estes animais têm sido fundamentais para o comércio,
permitindo a travessia de rotas comerciais que conectam o Oriente ao Ocidente. No coração do Gobi, a simbiose entre o homem e o camelo é um testemunho da adaptação e da resiliência. Juntos, eles enfrentam as adversidades, desafiando os limites da vida no deserto. Os camelos bactrianos, com suas duas corcovas e espírito indomável, são mais do que meros sobreviventes. Eles são os guardiões do deserto, preservando uma tradição milenar e inspirando um respeito profundo pela natureza e sua capacidade de adaptação. Na vastidão do Gobi, os camelos bactrianos continuam sua jornada, um passo de cada vez, lembrando-nos da força e da perseverança que reside na alma de cada ser vivo. Na Mongólia, cada criatura, grande ou pequena, conta uma história de adaptação e sobrevivência. Desde os ventos frios das montanhas até o calor escaldante dos desertos, a vida aqui persiste em um balé de resistência e beleza. Nas áreas rochosas e montanhosas, encontramos o esquilo da Mongólia, também conhecido como pica. Esta pequena criatura, com suas orelhas arredondadas e corpo compacto, parece frágil à primeira vista. No entanto, o pica é um mestre da sobrevivência, adaptado para prosperar em um dos climas mais desafiadores do planeta. Os picas são herbívoros, e durante o verão, eles trabalham incansavelmente para armazenar alimentos. Com precisão quase cirúrgica, colhem grama seca e outras plantas, empilhando-as em pequenas tocas escondidas entre as rochas. Esta provisão meticulosa é essencial para sobreviver aos invernos rigorosos, quando a neve cobre o solo e a temperatura despenca. Mas não é apenas sua capacidade de armazenar alimentos que torna o pica fascinante. Sua existência é um testemunho da interdependência do ecossistema. Os picas são uma fonte crucial de alimento para predadores como raposas e águias, e suas atividades de coleta ajudam a dispersar sementes, promovendo a biodiversidade da flora local. Na grande tapeçaria da vida selvagem mongol, o pica desempenha um papel vital. Sua presença, embora discreta, é um elo essencial na cadeia alimentar e na saúde do ecossistema montanhoso. Neste cenário de extremos, o pica nos lembra que cada ser vivo, não importa quão pequeno, tem uma história de resiliência e importância. À medida que a neve começa a cair e os ventos uivam através das montanhas, estas pequenas criaturas permanecem abrigadas, seguras com suas reservas,
aguardando pacientemente a chegada da primavera. E assim, na vastidão das montanhas mongóis, a vida continua, um ciclo perpétuo de desafios e triunfos. No silêncio dos picos nevados, o esquilo da Mongólia, ou pica, permanece como um símbolo de adaptação e perseverança, uma pequena, mas vital peça no grande quebra-cabeça da natureza. Nas alturas onde o ar é fino e o silêncio predomina, habita uma criatura de majestosa estatura e resistência inigualável. Conheça o argali, a ovelha selvagem das montanhas, o gigante gentil das estepes da Ásia Central. O argali, ou ovisamon, não é apenas mais uma espécie de ovelha. Este é o maior dos carneiros selvagens, cujos machos podem pesar até 180 kg e ostentar chifres que fazem uma volta completa e mais, alcançando até 190 centímetros de comprimento. Adaptados para a vida nas altitudes, onde poucos predadores se aventuram, os argalis são mestres em navegar pelos terrenos acidentados de suas montanhosas casas. Cada passo é calculado, cada movimento, uma dança de equilíbrio e força. A vida para esses animais não é sem seus desafios. Predadores como lobos e leopardos das neves espreitam. E o homem, o mais imprevisível de todos, representa uma ameaça constante. A caça e a perda de habitat têm pressionado essas magníficas criaturas ao limite de sua resistência. Mas há esperança. Esforços de conservação estão em andamento para garantir que o futuro dos argalis não seja apenas uma lembrança nas névoas das montanhas que eles chamam de lar. O argali continua a reinar sobre as alturas como um símbolo de força e resiliência. Com o apoio continuado de programas de proteção ambiental e a conscientização crescente sobre a importância de preservar esses seres majestosos e seus habitats únicos, podemos ajudar a garantir que eles continuem a prosperar para as futuras gerações. Entre os picos cobertos de neve e os vales profundos, o argali encontra seu refúgio, sua fortaleza contra as adversidades do mundo exterior. É aqui, neste santuário elevado, que eles desempenham seu papel crucial no ecossistema, contribuindo para a biodiversidade e o equilíbrio natural da região. Ao preservarmos estes lugares selvagens, não estamos apenas salvaguardando o futuro dos argalis, mas também o de inúmeras outras espécies que dependem destes ecossistemas delicados para sobreviver. Em um mundo onde a sobrevivência é governada pela lei do mais forte, existe um caçador cuja presença é tanto majestosa quanto misteriosa. Este é o lobo cinzento, o espírito indomável das florestas e planícies selvagens.
Conhecido cientificamente como Canis lupus, o lobo cinzento habita regiões extensas da América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio. Com sua pelagem densa e olhos penetrantes, ele não apenas sobrevive, mas reina em seu ambiente, adaptando-se a territórios variados, da tundra gelada às florestas densas. Lobos são mais do que meros predadores. São criaturas de complexidade social surpreendente. Eles vivem, caçam e prosperam em matilhas, sistemas sociais intricados que destacam a cooperação, a comunicação e o papel fundamental de cada membro na sobrevivência do grupo. O uivo do lobo, um som que ressoa através das eras, é uma linguagem em si mesmo. Um chamado que pode significar união, um alerta para perigos ou a demarcação de território. Esses sons fascinantes são essenciais para a coesão e estratégia da matilha. Ao cair da noite, quando o céu se tingir de cores profundas, a matilha se reúne. Juntos, eles compartilham o calor e a segurança, fortalecendo os laços que são a espinha dorsal de sua existência coletiva. Os mais velhos são respeitados como portadores de sabedoria e experiência. Eles desempenham um papel crucial na transmissão de conhecimentos essenciais, desde navegação e táticas de caça até a gestão de conflitos dentro da própria matilha. O lobo cinzento, com sua incrível capacidade de adaptação e sobrevivência, nos lembra da complexidade da natureza e do equilíbrio necessário para a existência de todos os seres vivos. Em meio às mudanças climáticas e à crescente intervenção humana, o futuro destes majestosos animais pende em um delicado equilíbrio. Como guardiões de um mundo selvagem que rapidamente se altera, os lobos nos desafiam a reconsiderar nossa relação com a natureza e a proteger o legado selvagem que ainda resta. O espírito do lobo cinzento, resiliente e majestoso, continua a inspirar e a mover as gerações futuras. No coração implacável do deserto de Gobi, onde a terra se encontra com o céu em um horizonte infinito, habita uma criatura tão rara quanto resiliente: a gazela de Przewalski. Conhecida cientificamente como Procapra przewalski, esta pequena gazela é uma das grandes sobreviventes da natureza, adaptada para prosperar em um ambiente onde poucos podem subsistir. Dotada de uma agilidade estonteante, a gazela de Przewalski pode correr a velocidades impressionantes, uma habilidade crucial para escapar de predadores e para migrar em busca de pastagens e água, recursos escassos nesta terra árida.
Apesar de sua aparência delicada, esta gazela está perfeitamente adaptada ao seu ambiente hostil. Seu corpo esguio e leve lhe permite não apenas correr, mas também aproveitar ao máximo os escassos recursos vegetais. Com seus cascos robustos e almofadados, a gazela de Przewalski pode navegar terrenos rochosos e acidentados com facilidade, tornando-se uma mestra da arte da locomoção neste deserto implacável. Além de sua habilidade física, a gazela de Przewalski também exibe uma notável inteligência social. Em grupos, elas seguem uma estrutura hierárquica, lideradas por um macho dominante que guia o rebanho em suas migrações sazonais. O macho alfa, reconhecível por seus chifres maiores e presença dominante, desempenha um papel vital na proteção e orientação do grupo, garantindo sua sobrevivência neste deserto impiedoso. Assim, enquanto o sol se põe sobre o deserto de Gobi, a gazela de Przewalski continua a desafiar as adversidades da natureza, um símbolo de graciosidade, resistência e adaptação em um dos ambientes mais severos da Terra. Enquanto o dia cede lugar à noite nas estepes da Ásia Central, somos lembrados do papel que todos nós temos na proteção deste mundo magnífico. Neste reino selvagem e intocado, a harmonia entre o homem e a natureza é uma lição atemporal. Que possamos sempre preservar e proteger este tesouro natural para as gerações futuras. Que possamos ouvir o chamado das montanhas e responder com coragem e compaixão.